Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, daremos continuidade ao nosso estudo sobre polinômios. Para esta aula, trouxemos alguns exercícios. Então vamos lá. Exemplo de número 1. Dado o cubo abaixo, determine um monômio que representa o seu volume. Então observa que eu tenho um cubo. Esse cubo ele é formado por quadrados. Então, são 6 quadrados que formam esse cubo. E essas arestas possuem a mesma medida. Então, o comprimento é igual à largura, é igual à altura. Então, o que é o volume de um cubo? O volume de um cubo é a sua aresta elevada ao cubo. Quem é a aresta? A aresta aqui é 6A. Então, fica assim, volume do cubo é igual a 6A, entre parênteses, elevado ao cubo. Volume do cubo é igual a 6A ao cubo. O que é o número ao cubo? Um número elevado ao cubo é ele uma vez, ele duas vezes, ele três vezes. Ou seja, é o numeral que vai repetir 3 vezes multiplicando por ele mesmo. Então, o volume do cubo será. Agora, nós iremos separar o coeficiente, que é o numeral, da incógnita, que é o A. Então, fica assim, ó, 6 vezes 6 vezes 6. E, por último, A vezes A vezes A. Pronto. Então, ficou número multiplicando número e letra multiplicando letra. Volume do cubo. Então, vamos lá. 6 vezes 6 dá 36. Aí vezes o 6. E aqui, observa, eu tenho a mesma base. Multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Aqui tem o expoente 1, aqui tem o expoente 1 e aqui tem o expoente 1. Toda vez que não aparecer o expoente, é 1. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Então, fica A elevado ao cubo. Volume do cubo é igual a 36 vezes 6, dá 216, A elevado ao cubo. Então, esse é o volume desse cubo. Então, agora no exemplo de número 2, dado o paralelepípedo abaixo, determine o seu volume. Então, nós temos agora um paralelepípedo. Um paralelepípedo ele é formado por retângulos. Então, nós temos aqui 6 retângulos. O comprimento é o 5AB, a largura é o 3AB e a altura é AB ou 1AB. O que é o volume de um paralelepípedo? Então, VP, volume do paralelepípedo, é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, VP é igual ao comprimento, 5AB. A largura, 3AB, vezes a altura AB. O que eu faço? Vou multiplicar apenas os numerais, ó, 5 vezes o 3. E vou repetir agora a parte literal, AB vezes AB. Vou pegar aqui. Vezes AB vezes AB. Aí fica VP igual 5 vezes 3 dá 15. Aí eu pego, o AB está repetindo quantas vezes? 3 vezes. Então, AB, ó, o AB está repetindo 3 vezes. Um AB mais um AB mais um AB. Fica AB, o A elevado a 3 e o B também elevado a 3. Então, ficou 15 A ao cubo, B ao cubo. Então, no exemplo de número 3, o terreno retangular abaixo tem suas dimensões descritas. Então, observe que eu estou trabalhando com soma de monômios. Nós só podemos somar ou subtrair 2 ou mais monômios se a parte literal for a mesma. Então, a parte literal aqui, ó, m ao quadrado, n ao cubo,
é igual a essa, m ao quadrado n ao cubo. Porém, essa aqui já é diferente, m ao quadrado n, o expoente aqui é 1. Então, essa vai juntar com essa aqui, ó, m ao quadrado n elevado a 1. Então, nós juntaremos 2 a 2, ficando assim. P igual 5 mais 5 dá 10. Aí repete a parte literal. M ao quadrado, n ao cubo. 3 mais 3 dá 6. Repete a parte literal. M ao quadrado, n. Então, perceba agora que como essa parte literal é diferente, não dá para somar. M ao quadrado, n ao cubo é diferente de m ao quadrado, n elevado a 1. Então, encerra bem aqui. Dá o espaço para vocês tirarem o print. Exemplo de número 4 agora. Dados os polinômios abaixo, simplifica a expressão dada. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma soma de dois polinômios dividido por um monômio. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma soma e depois uma divisão. O que nós faremos? Nós faremos, ó, em parte, esse número vai dividir por esse, e esse numeral vai dividir por esse. Então, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal, ficando assim, ó. 16 dividido por 4 dá 4. Aí eu repito a base, que é a parte literal AB. Eu tenho AB aqui e tenho AB aqui também. Então, aqui vamos aplicar a propriedade de divisão de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai o expoente. Então, 6 menos o menos 3. Então, nós vamos aplicar a propriedade de divisão de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Então, fica 6 menos o menos 3. Perceba que toda vez que o de baixo for negativo, vai ficar positivo, porque menos com menos dá mais. Então, ficaria 6 mais 3, que daria 9. Então, fica A elevado a 9. E o B é a mesma coisa, ó, 5, o de cima, menos o de baixo. Então, menos com menos dá mais, fica 5 mais 5 dá 10. A mesma coisa agora. 12 dividido para 4 dá 3. O de cima menos o de baixo. Como o de baixo está negativo, será uma soma. 4 mais 3, 7. O de cima menos o de baixo. O de baixo é negativo, vai ficar uma soma. Só que fica menos 8 mais 5. Como o de cima é negativo, então nós vamos subtrair. Sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior valor absoluto, dá menos 3. Pronto, esse é o resultado final dessa expressão. Exemplo de número 5. Dado o polinômio abaixo, determine a sua potência. Então, nós temos 5a ao quadrado, b ao cubo, c à quinta, elevado a 3. Ou seja, aqui nós temos uma potência de potência. Aqui no 5 não aparece o expoente é 1. Então, como resolvemos uma potência de potência? Você repete a base, vou repetir o 5, o A, o B e o C. Você multiplica o expoente de dentro pelo de fora. 1 vezes 3 dá 3, aí você coloca o 3 aqui. 2 vezes 3 dá 6, você coloca o 6 aqui. 3 vezes 3 dá 9, você coloca o 9 aqui. E 5 vezes 3 dá 15, você coloca o 15. As incógnitas não dá para desenvolver, porque nós não sabemos qual é o valor dessa incógnita. Mas o 5 ao cubo dá para desenvolver, porque nós conhecemos a base, que a base é 5. Então, 5 ao cubo quer dizer que é 5 vezes 5 vezes 5. E repetimos a parte literal, A, B, C. Aí vamos multiplicar. 5 vezes 5 dá 25.
vezes 5, A a sexta, B a nona, C a 15ª. 25 vezes 5, 25 vezes 5, 125, A a sexta, B a nona, C a 15ª. Então, esse é o resultado dessa expressão. No exemplo de número 6, um terreno retangular tem sua altura e área destacados abaixo. Determine um polinômio que represente a sua base. Então, observe, o que nós temos? Nós temos um retângulo, aqui é a base do retângulo, aqui é a sua altura do retângulo. Então, foi nos dada a área, foi nos dada a altura e queremos encontrar a base. Então, primeiro, temos que utilizar a fórmula da área do retângulo. AR igual a B vezes H. Então, quem é o AR? O AR é a área, vezes a base, igual a base vezes a altura. Como nós queremos a base está no segundo membro, faremos a inversão da fórmula. Base vezes altura é igual à área do retângulo. Então, perceba, não temos a base. Fica a base vezes a altura. Quem é a altura? 2n ao quadrado, igual à área. Quem é a área? 9n à oitava, mais 12n à sexta, menos 15n à quarta. O que nós faremos? Isolaremos o B, que é a base. Fica 9n à oitava, mais 12n à sexta, menos 15n à quarta. Isso aqui dividido por 2n ao quadrado. Perceba, ele está multiplicando a base. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Ele desce dividindo. Aí vamos dividir em partes. Então fica assim, ó, 9 dividido para 2. 9 dividido para 2 não é exato. Então fica em forma de fração. 9 sobre 2. E agora a divisão da parte literal. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai o expoente. 8 menos 2 dá 6. 12 dividido para 2, 6. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai o expoente. 6 menos 2, 4. 15 dividido para 2 não é exato, fica em forma de fração. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai o expoente. 4 menos 2 dá 2. Então, esse é o resultado final para a minha base. A minha base é 9,5 de n à sexta, mais 6n à quarta, menos 15,5 de n ao quadrado. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Exemplo de número 7. Dados os polinômios abaixo, faça a divisão dos mesmos. Eu tenho P de x, que é igual a 2x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 3x mais 6. E tenho Q de x igual a x mais 1. E nós vamos dividir o P de x por Q de x. Então, vamos lá. Ó, o que nós faremos? Nós vamos aqui aplicar a divisão de potência de mesma base e multiplicação de potência de mesma base. Então, vamos lá. Começando com o jogo de sinal. Aqui está positivo, aqui está positivo. Então, positivo com positivo dá positivo. Então, aqui fica positivo. E eu tenho 2x ao cubo dividido por x. Perceba, a divisão é apenas pelo primeiro. Será apenas pelo x. Então, 2, aqui não aparece numeral, está subtendido 1. Então, 2 dividido para 1 dá 2. E a divisão de potência de mesma base? Você repete a base e vai subtrair o expoente aqui é 1. 3 menos 1 dá 2.
Então, ó, 2 dividido para 1 dá 2. Divisão de potência de mesma base, repete a base. E subtrai o expoente, 3 menos 1, 2. Agora, nós faremos a volta. Positivo com positivo dá positivo. Aí você troca o sinal. Então, positivo com positivo dá positivo. Aí você troca o sinal. Ele vem para cá negativo. 2 vezes 1 dá 2. E agora é a multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e vai somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, perceba que na divisão você repetiu a base e subtraiu o expoente. Agora, na multiplicação, você repete a base e soma os expoentes. Mais com mais dá mais, aí vem para cá, menos. 2 vezes 1 dá 2. E repete a parte literal, que é o x ao quadrado. Passou a barra. 2x ao cubo menos 2x ao cubo. São simétricos. Cancela. E aqui? Aqui sinais iguais soma e preserva o mesmo sinal. 2x ao quadrado com mais um x ao quadrado dá 3x ao quadrado. E essa parte aqui que sobrou, você acrescenta no final, 3x mais 6. Novamente fazendo o jogo de sinal, negativo com positivo dá negativo. 3 dividido para 1 dá 3. Divisão de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai o expoente. 2 menos 1 dá 1. Agora a volta. A volta você vai multiplicar todo mundo. Menos com mais dá menos. Aí vem para cá mais. 3 vezes 1 dá 3. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1 dá 2. Menos com mais dá menos. Aí vem para cá mais. 3 vezes 1 dá 3. E o x tem aqui não tem x, só repete o x elevado a 1. Então, só repete agora o x elevado a 1. X elevado a 1 é o mesmo x. Então, cancela aqui os simétricos. E aqui ficou 3x mais 3x, dá 6x mais 6. Novamente, positivo com positivo dá positivo. 6 dividido para 1 dá 6. E aqui eu tenho x elevado a 1, x elevado a 1. 1 menos 1 dá 0. Ficou x elevado a 0, que é a mesma coisa que 1. Então, quando o x fica elevado a 0, então não coloco o x aqui, porque vai dar 1. Ficaria 6 vezes 1, que é o mesmo 6. Positivo com positivo dá positivo, vem para cá, negativo. 6 vezes o x dá 6x. Positivo com positivo dá positivo, vem para cá, negativo. 6 vezes 1, 6. Cancela os simétricos. Cancela os simétricos. O resto aqui deu 0. Então, como o resto deu 0, esse é o polinômio que representa o resultado da divisão. Vamos para o exemplo de número 8. Então, exemplo de número 8, dados os polinômios abaixo, calcule A vezes B. Então, quem é A? A é 3A ao quadrado mais 2A. Quem é B? 2A ao quadrado menos A. E eu quero calcular A vezes B. Vou aplicar a distributiva. Então, fica esse 3A. Vai multiplicar o 2A, vai multiplicar o A. Então, ficando assim, ó. Positivo com positivo dá positivo. Aqui, ó, número com número e letra com letra. 3 vezes 2 dá 6. Agora, A ao quadrado vezes A ao quadrado. Repete a base. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4.
Agora, mais com menos dá menos. Repete o 3. E A ao quadrado vezes A elevado a 1. Repete a base e soma o expoente. 2 com 1 daqui, ó. Aqui tem 1. 2 mais 1, 3. Então, encerrou com 3A. Agora, será com o 2A. Então, fica assim. Mais com mais dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Aqui o expoente é 1. Soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, fica A elevado a 3. Mais com menos dá menos. Repete o número 2, porque não tem número aqui. E soma os expoentes. 1 mais 1 dá 2. O que eu farei agora? Farei uma organização. Então, 6A quarta. Aqui é a mesma base com o mesmo expoente, ó. Então, eu posso resolver isso aqui. Sinal diferente subtrai, preserva o sinal do maior. 4A ao cubo menos 3A ao cubo dá A ao cubo. Menos 2A ao quadrado. Pronto. Aqui encerrou, porque não dá para eu resolver, que as potências são diferentes. Exemplo de número 9. No exemplo de número 9, dado o volume do cubo abaixo igual a 216 A ao cubo, B ao cubo, determine o monômio que representa a sua aresta. Então, vamos lá. O que é o volume do cubo? É a aresta elevada ao cubo. Como eu tenho o volume e quero encontrar a aresta, farei a inversão da fórmula. Aresta ao cubo é igual a volume. Quem é a aresta? A aresta é x, fica x ao cubo. E o volume? 216 ao cubo, b ao cubo. Fica x igual a raiz cúbica de 216 ao cubo, b ao cubo. O que eu faço agora? Eu vou fatorar esse 216. Por 2 dá 108. Por 2 dá 54. Por 2 dá 27. 27 agora é por 3, dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então, como meu índice é 3, eu pego de 3 em 3. Ó. Então, 1, 2, 3. Repete a base 2. Quantas vezes o 2 está aparecendo? 3 vezes. Coloca o expoente 3. Vezes. A mesma coisa aqui, ó. Pego de 3 em 3. Repito a base 3. Quantas vezes está repetindo? 3 vezes. E aí, pego apenas a parte literal e repito. Pela propriedade dos radicais, quando o índice é igual ao meu expoente, eu cancelo o índice, cancelo o expoente, e a base sai do radical multiplicando. 3, o A e o B. Então, fica 2 vezes 3, 6. Repete o A, repete o B. Então, fica 6AB. Então, fica x igual a 6AB. 6AB é a aresta desse cubo. Vou dar o espaço para vocês tirarem print. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.